Bom dia, doutores, doutoras. Uma honra estar com vocês, mais uma aula. Aparentemente, a nossa última aula online. A priori, as aulas devem retornar. Lembrando que hoje temos uma reunião até a noite, aí, até as 20, 21 horas, devemos ter alguma resposta, né, sobre o retorno das aulas. Apesar das aulas retornar, pessoal, eu vou continuar gravando algumas horas, algumas aulas online, para deixar como material de apoio para vocês mesmo, tudo bem? Porque é bacana vocês terem esse material de apoio online, né, salvo, disponível na internet, um material também em PDF e mais aula presencial, tá bom? Então, obviamente, antes de eu marcar antes de realizar essas próximas aulas, vou avisá-los com antecedência, possivelmente devo marcar no sábado, tá? E aí quem quiser assistir será convidado. Obviamente, aqueles que não tiverem oportunidade ou não puderem assistir, vou deixar a aula disponível igualmente online, tá? Tá bom? Então tem aí meu compromisso que pelo menos mais algumas aulas, nós, ainda que retorne às aulas presenciais, tudo bem? Eu vou ainda prosseguir deixando as aulas online, principalmente também para aquelas pessoas de grupo de risco que talvez não possam, né, comparecer em sala de aula, mas não terá nenhum prejuízo material, porque vou disponibilizar essas aulas igualmente para os senhores, tá bom? Bom, então, voltando aqui às nossas aulas, nós já falamos sobre contestação, falamos sobre reconvenção, falamos sobre revelia, falamos sobre providências preliminares e finalizamos ali falando sobre impugnação, né? Impugnação e réplica. Essa foi a nossa última aula. Então, prosseguindo hoje, vou compartilhar minha tela com vocês. Vou cancelar, não é para sair de nada. Vou abrir aqui o PDF, as nossas aulas online. E nós vamos falar hoje sobre na verdade, três grandes temas, né? Nós vamos falar hoje sobre o julgamento do processo no estado em que se encontra, conforme o seu estado. Vamos falar sobre o julgamento antecipado do processo e vamos falar sobre o julgamento antecipado parcial do processo. Bom, então o primeiro grande tema, denominado julgamento conforme o estado do processo, ele estabelece que é o seguinte, relembrando as aulas, nós temos que o processo é dividido em quatro grandes fases. A primeira fase, denominada fase postulatória ou fase inicial, nós já estudamos, tudo bem? É aquela situação em que o processo inicia através da... Deixa eu baixar esse áudio aqui para não atrapalhar, ok? Inicia através da petição inicial, o juiz vai avaliar essa petição inicial, preencheu todos os requisitos e o processo vai concluir para o gabinete do juiz, e o juiz vai analisar se não é caso de indeferimento da petição inicial ou se não é caso de improcedência liminar do pedido, ok? E não sendo nenhuma dessas situações, né, os pressupostos processuais, as condições da ação estiverem preenchidas, o juiz vai designar uma audiência de conciliação, tudo bem? Então, o réu vai ser devidamente citado e deve comparecer a essa audiência de conciliação ou justificar a sua ausência, ou ainda, caso o autor e o réu informem que não tem interesse na audiência de conciliação, essa audiência, então, não ocorrerá. Bom, ponto. Ocorreu a audiência, não houve acordo entre as partes, o réu não chegou juntamente com o autor a um denominador comum. O que vai acontecer? O réu, então, deverá apresentar a contestação nos termos do artigo 335, inciso 1º. Na contestação, o réu apresentou, por exemplo, duas preliminares e apresentou uma matéria de fato extintivo do direito do autor. Ele falou que a dívida já estava paga. O processo volta concluído na mesa do juiz e o juiz, em razão desta conclusão, né, em razão dessa providência que ele vai ter que adotar, ele vai certificar as matérias arguidas na contestação e vai intimar o autor para se manifestar sobre esses fatos. Tudo bem?
em manifestando sobre esses fatos, a resposta, o instrumento correto para que isso seja realizado é através da impugnação. Tudo bem? Então, por meio da impugnação, nos termos do artigo 350, 351 do CPC, o réu deverá, o autor deverá, então, apresentar a sua manifestação sobre a contestação anteriormente apresentada pelo réu. Tranquilos? Beleza? Após a apresentação da impugnação, o juiz poderá, verificando o preenchimento de alguns requisitos, ele poderá determinar o processo para julgamento. Ou seja, ele vai julgar o processo conforme o estado que se encontra, certificando, por exemplo, que o processo não depende mais de produção de nenhuma outra prova. Ou seja, o processo já encontra-se apto para julgamento. E aí o artigo 354, eles nos estabelece quais são as situações em que o juiz julgará o processo no estado em que se encontra. Então ele fala, ocorrendo qualquer das hipóteses do 485 e 487, inciso 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Lembrando, pessoal, que o artigo 485 do CPC são todas as hipóteses em que o processo será julgado extinto sem a resolução do mérito, ok? O processo será julgado extinto sem a resolução do mérito nos termos do artigo 485 do CPC. Quem tiver com o Vademécum em mãos, por favor, abra o artigo. Tudo bem? Abra lá o artigo 485. No 485, pessoal, vocês vão certificar esta situação que eu estou mencionando a vocês. Que situação é essa? O processo poderá ser julgado extinto conforme as situações. E aí, pessoal, o que acontece? Nestas situações do 485, que bem em verdade nós estudamos, que são aquelas situações em que o juiz, analisando que existe algum vício insanável no processo, ou certificando ainda a perda de um determinado prazo para ser juntado documentos, ou para providências do autor em razão do processo, como, por exemplo, o abandono de causa, o juiz certificando estes vícios, essas falhas, ou essa ausência de interesse pelo autor, o juiz vai extinguir o processo em resolução do mérito, lhe causando ali um efeito denominado coisa julgada formal, que nós vamos falar daqui a pouco. Já o 487, pessoal, diz respeito ao julgamento do processo com resolução do mérito. E o inciso 2 e 3, ele traz uma situação específica que nós já vamos estudar daqui a pouco. O parágrafo único do artigo 354, por sua vez, nos diz: a decisão que se refere ao CAPT pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo do instrumento, e nós já vamos explicar também isso daqui a pouco. A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, diz respeito, primeiro, essas matérias estudadas no artigo 485, em via de regra, nós vamos falar que existem algumas exceções, né? Mas em via de regra, lá o inciso 5, 6, 7 e o 9, são matérias de ordem pública, tudo bem? Bem como as matérias estudadas no artigo 337 do CPC, que são matérias de ordem pública e podem ser conhecidas de ofício pelo próprio juiz a qualquer tempo, ok? Qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, repetindo, as matérias do inciso 4, 5, 6 e 9 do artigo 485 são matérias de ordem pública e podem ser conhecidas de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. E as matérias inseridas no artigo 337 do CPC também são matérias de ordem pública, exceto duas.
né? Está lá no parágrafo 5º do artigo 337. Convenção de arbitragem e exceção de incompetência relativa. Tudo bem? Incompetência relativa e convenção de arbitragem são matérias que o juiz não poderá conhecer de ofício, ou seja, deverá ser requerido pelas partes. Caso não seja, o juiz não poderá conhecer de ofício e será deferida, né? Aquele juízo que era incompetente tornará-se, né? Será conferido a ele a competência em razão da prorrogação ocorrida, em razão da ausência de alegação da incompetência que deveria ter sido arguida pela parte E, e em razão da sua preclusão, em razão da sua omissão, aquele juízo que era incompetente passará a se tornar competente, né? O exemplo que nós já estudamos, falamos em aula anteriormente, imagine que eu venho no carro para o Paulo e nós estabelecemos no contrato que Sinop é o foro competente para julgar esse processo, esse contrato, né? Caso ocorra algum descumprimento. Nesta situação específica, o foro competente é a comarca de Sinop. Entretanto, o Dr. Paulo ingressa em Sorriso. No momento em que ele ingressa com o processo em Sorriso, é meu dever como réu arguir dentro da minha contestação o quê? Uma preliminar de incompetência relativa territorial. Para excelência, as partes de comum acordo fixaram a comarca de Sinop. Pelo princípio do pacta sunt servanda, Sinop é quem é competente, e não Sorriso. E aí, professor? E aí, se eu arguir isso, lembrando que nessa situação específica eu posso protocolar a minha contestação diretamente em Sinop. Tudo bem? É um dos termos garantidos, autorizados lá pelo processo civil. Se não me engano, acho que é o artigo 340, né? Agora, professor, e se você não abre essa preliminar, o que vai acontecer? Se eu não abrir essa preliminar, Sorriso, que era incompetente, passa a se convalidar, passa a se tornar um foro competente, sendo que não era anteriormente. Tudo bem? Ainda sobre as hipóteses de extinção do processo e a resolução do mérito, nós temos que a doutrina, né, através do grande doutrinador Daniel Amorim, ele nos descreve que a extinção trata-se, na verdade, da aplicação do princípio da economia processual. Por quê? Porque se o juiz verifica, certifica que aquele processo não preencheu os requisitos estabelecidos, que não preencheu as regras requeridas pelo Código, ou ainda que possui algum vício insanável, algum vício que, por mais que a parte se manifeste, aquele vício nunca será superado. O exemplo que nós colocamos aí nos slides, o vício de ilegitimidade. Imagine, por exemplo, em que comprei meu celular, estou sem aqui, alguém estava me ligando, por isso que eu acabei dando pausa, passei o celular para alguém atender. Mas imagine que compro aqui o relógio, ok. Comprei o meu relógio lá na loja Visuótica, hipoteticamente dizendo, ok? Meu relógio apresenta um vício, para de funcionar, não é bateria, não é pilha, tal, não sei o quê. Decido ingressar contra a Nilson Joias, pedindo o ressarcimento do meu dinheiro ou a troca do aparelho. Alternativamente, a minha escolha. Posso? Pode. Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. E aí, professor, tá certo? Não, não tá certo. Entrei contra a parte incorreta, a parte ilegítima. Eu tinha que ter entrado com a primeira ótica, a ótica em que eu adquiri. E não a Nilson Joias. A Nilson Joias não tem nada a ver com a história. Então, nós temos aqui que, por mais que o processo prossiga lá contra a primeira ótica que eu havia dito, é um vício insanável. Tanto é, pessoal, que se o juiz, logo que o processo é protocolado, ele certifica que o vício, que já existe o vício de ilegitimidade, o que ele pode fazer? Ele já pode, lá no início, nos termos do artigo 330, inciso 2, o que é o artigo 330? Abra lá, Paulo. Abre lá, CPC. Artigo 330, pessoal, diz respeito ao quê?
O julgamento do processo com base no quê? Indeferimento. Juiz indeferirá a petição inicial quando, inciso 1º, for inepta. Inciso 2º, falta legitimidade. Inciso 3º, falta interesse de agir. Inciso 4º, não preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 106 e 321 do CPC. Então, veja, o juiz, logo no início do processo, quando o processo vai concluído, ele olha a nota fiscal e verifica que a nota fiscal não corresponde com a parte correta. Ele já pode indeferir a petição inicial? Pode. Artigo 330, inciso 2º. Professor, passou batido, o juiz não viu. Mas o réu viu. O réu fez a contestação, né, obviamente, por ser a parte legítima, e pediu a extinção do processo com base na ilegitimidade e já indicou a parte correta. O que pode acontecer? O juiz pode, né, na verdade não é nem pode, é um preceito, né, é um direito do autor lá no Código de Processo Civil. Ele deverá o quê? Intimar o autor para que se manifeste e, caso queira, determine o quê? A substituição da parte incorreta. Lembra que nós já estudamos isso? Que ele pode substituir o réu, né, que era incorreto. Obviamente que isso não vai sair barato, né? Ele vai ter que arcar lá com os honorários da parte que foi ingressada, né, que foi trazida aos autos indevidamente. Terá que pagar uns honorários lá de 3 a 5% de honorários de sucumbência, além das custas e demais despesas processuais. Tudo bem? Bom, então isso aqui é um primeiro início do que nós estamos falando. Nós temos que a extinção faz parte do princípio da economia processual e que algumas matérias dizem respeito a matérias de ordem pública, que nós vamos falar sobre todas elas. Então, o artigo 485, para quem abriu aí, acompanhe. Quem não abriu, por favor, acompanhe nos slides comigo. Ele nos diz o seguinte: o juiz não resolverá o mérito quando? Então, estamos dizendo que nós temos que o processo vai ser julgado sem a resolução do mérito. Professor, o que é o mérito? É a essência, é a finalidade daquele processo. O que você pretende com aquele processo? O que você quer com aquele processo? Professor, eu estou entrando com um processo porque o réu não paga o aluguel fazem 4 meses e ele também não desocupa o imóvel. E o proprietário me contratou para que retirasse ele do imóvel e cobrasse os aluguéis. Então, nós temos que o mérito da sua ação é o quê? É o despejo. É o despejo e a cobrança. Isso é o mérito, isso é o centro, isso é a finalidade desse processo. Se o processo for extinto sem avaliar, sem analisar a questão do despejo, a questão da cobrança, significa que o processo foi julgado extinto sem análise, sem a resolução do mérito. Tudo bem? E nós temos, então, 10 incisos que dizem respeito a isso. Primeiro, indeferir a petição inicial. Nós já vimos, né? As causas de indeferimento estão lá no artigo 330. Acabei de falar para vocês os 4 incisos, né? 2, o processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes. Tudo bem? E quando falamos partes aqui, pode dizer respeito tanto ao autor como ao réu, ou como terceiros interessados no processo. 3, por não promover os atos e as diligências de que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Nós já falamos sobre isso também, né? Lembra que se ele deixar o processo ser julgado extinto por 3 vezes por abandono de causa, vai ocorrer um efeito denominado perempção. Artigo 486, parágrafo 3º, né, do CPC. Depois vocês façam a leitura lá. Tá? Então, se o processo for extinto por 3 vezes por abandono de causa, ele perde o direito de ingressar com essa ação novamente. 4º, verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Pessoal, pressupostos de constituição e desenvolvimento válido. Falta de procuração,
falta de documentos de regularização, falta de documentos que demonstrem a regularidade das partes perante o processo, tais como vício de representação, vício de capacidade, entre outros. Nessas situações aqui, o juiz, inclusive o juiz, poderá conhecer de ofício. Veja que eu fiz questão de colocar um asterístico ali, ó, no 4, no 5, no 6 e no 9. Por quê? Essas são situações em que o juiz poderá conhecer de ofício por tratar-se de matéria de ordem pública. Inclusive, poderá ser arguida pela parte a qualquer tempo no processo. Inciso 5. Reconhecer a existência de perempção. Falamos perempção. O que é perempção? É quando o processo já foi julgado extinto por 3 vezes por abandono de causa. Litispendência. O que é litispendência? Existe um processo idêntico, um outro processo idêntico tramitando. Ou de coisa julgada. Coisa julgada é quando o processo já foi a extensão deste processo, a matéria deste processo já foi discutida anteriormente e já existe uma decisão com trânsito em julgado, ou seja, ocorreu o efeito denominado coisa julgada. E a coisa julgada, como nós bem sabemos, né, aqui nesse caso específico estamos falando da coisa julgada material, ok? Pelo princípio da segurança jurídica, a coisa julgada material não pode mais ser revista. Essa é a regra. Nós sabemos que existem algumas exceções que são estudadas lá na ação rescisória. E vocês vão estudar isso semestre que vem. Inciso 6. Verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual. Então, veja, pessoal, se o juiz verificar a ausência de legitimidade ou ausência de interesse processual lá no início, ele pode julgar extinto o processo por indeferimento à petição inicial. Legal? Ele pode julgar o processo extinto por indeferimento à petição inicial. Agora, se passou batido e ele não viu isso, ele vai julgar extinto agora o processo por quê? Por ausência de legitimidade ou interesse processual. Tranquilos? Por quê? Porque o réu teve que contestar, houve apresentação da impugnação, o juiz entendeu que o processo já estava apto para sentença, em razão, né, de ser uma ilegitimidade, por exemplo, e aí, então, o processo vai ser julgado extinto por quê? Pelo inciso 6, falta de ausência ou interesse processual, e não por indeferimento à petição inicial. Por quê? O momento para indeferimento já passou. Tranquilos? Inciso 7. Acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou como o juiz arbitral reconhecer sua competência. Tudo bem? Então, a mesma situação aqui, imaginando-se que nós estabelecemos um contrato com o Paulo de prestação de serviço contínuo, vamos imaginar que é uma obra grande, uma obra de um condomínio fechado, e nós estabelecemos uma cláusula de arbitragem, caso ocorra algum descumprimento contratual, tanto por mim como pelo Paulo. Em havendo essa cláusula de arbitragem, pessoal, não é devido que esse processo seja encaminhado para o Poder Judiciário. E aí alguns estudantes aí vão perguntar, professor, mas e o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional? Né? O senhor ensinou isso para nós lá no primeiro semestre, né? No quarto semestre, processo civil 1, né? Que diz respeito à jurisdição. Professor, eu estudei isso também em TGP, Teoria Geral do Processo, que qualquer lesão ou ameaça ao meu direito, eu posso me socorrer do Poder Judiciário. Verdade, você está certo. Entretanto, o STF já pacificou o entendimento que, se existe convenção de arbitragem pelas partes, em razão do respeito do pacta sunt servanda, ou seja, que o contrato é lei entre as partes, não há que se falar em violação da inafastabilidade do controle jurisdicional. E por esse motivo, inclusive levando-se em consideração que a arbitragem tem lei própria, a Lei 9.307 de 96, levando-se em conta ainda que o novo Código de Processo Civil, lá no artigo 3º, reconhece a arbitragem como instrumento de resolução de conflitos, significa que, se existir uma cláusula de resolução de conflitos por meio da arbitragem, o Poder Judiciário não tem competência, não tem poderes para julgar este processo. Tudo bem?
Então, imaginando-se que ocorre isso, e o Paulo ingressa com a ação judicial. E na ação judicial eu já apresento uma contestação como a preliminar. Excelência, o nosso contrato existe uma cláusula arbitral e por esse motivo não há que se falar em competência da justiça comum. O que vai acontecer? O juiz vai julgar extinto o processo sem a resolução do mérito. Tranquilos? Inciso 8º, homologar a desistência da ação. Pessoal, só quem pode desistir da ação é quem ingressou com a ação. Então, é o autor. O autor faz o peticionamento pedindo a desistência da ação. Nós, então, aceitamos o pedido de desistência, ok? Concordamos com o pedido de desistência, né? O réu tem que concordar, porque se o réu não concordar, então não haverá desistência. Ele poderá, então, renunciar. Mas a renúncia gera um outro efeito. A renúncia gera o efeito de coisa julgada material, porque no momento que você renuncia, você nunca mais pode pedir novamente. Agora aqui não, aqui ele está desistindo. Significa que ele pode ingressar com a ação novamente. Tudo bem? Então nós temos uma diferença muito grande entre desistência, que gera coisa julgada formal, ou seja, ele pode ingressar com a ação novamente, desde que preencha alguns requisitos lá, que nós vamos falar daqui a pouco. A renúncia não, a renúncia gera coisa julgada material. Significa que aquela matéria, aquele tema específico, não poderá mais ser discutido. Tranquilos? E o inciso 9, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. São aquelas situações, pessoal, por exemplo, que não gera direito patrimonial. Então não há que se falar em transmissão de direito, porque não há direito. Imagine-se, por exemplo, que o seu João decide ingressar com uma ação de divórcio contra a Dona Maria. Ok? O seu João e Dona Maria foram casados por 30 anos e possuem 3 filhos. Só que eles já estavam separados há mais de 10 anos. Não existia nenhuma partilha de bens a ser realizada. Todos os bens entre eles já haviam partilhados durante esses 10 anos. Eles tão somente queriam o divórcio, né, para que fosse documentado essa separação, oficiado, né, essa separação. E aí, professor? Então tá, eles entraram com a ação de divórcio, só que no curso do processo o seu João vem a óbito. Pessoal, existe a necessidade dos herdeiros assumirem o processo em nome do seu João? Não. Não há direito a ser transmitido. Infelizmente, agora a Dona Maria, que seria divorciada, agora ela é viúva. Mas a alteração na sua relação, familiar, né, no seu estado civil, já houve alteração automática. Mas nessa situação não há transmissão de direitos, diferentemente se houvesse ali uma partilha, né, de bens e houvesse possivelmente uma discussão patrimonial com a mãe, com relação aos bens a serem divididos, o que não é o caso do exemplo que eu acabei de falar. Então, nessa situação, em não havendo bens a serem partilhados, não havendo necessidade de partilha, em razão da morte da parte, o juiz já vai fazer o quê? Vai julgar extinto o processo sem a resolução do mérito, porque o processo perdeu o objeto. Qual que era o objeto? A necessidade de alteração do vínculo afetivo com a outra parte. Já houve alteração. Se perdeu o objeto, perdeu a essência do processo. E, por fim, inciso 10, nos demais casos previstos neste código. Pessoal, então falta um minuto aqui para encerrar. Vou encerrar aqui com vocês e já mando o link da nossa próxima aula em 1 minuto, tá bom?